Imagina só se você morasse no exterior. Se você morasse em um país que você não sabe nada ou pouquíssimo sobre a língua e de repente você encontrasse com um brasileiro por lá, provavelmente vocês iam conversar bastante, vocês iam se conhecer, vocês seriam amigos lá, né? E o mesmo acontece com o surdo. Quando o surdo encontra uma pessoa que sabe Libras, ele se sente muito mais à vontade e muito mais propício a fazer uma amizade com aquela pessoa. De certa forma, você saber Libras fará com que o surdo se sinta em casa, se sinta mais à vontade para interagir com você. Então, em primeiríssimo lugar, por que é importante você saber se apresentar em Libras? Bom, porque muito provavelmente quando você conhecer uma pessoa surda, você terá que se apresentar para ela e ela para você também. Ou seja, sabendo se apresentar em Libras, você vai conseguir se aproximar de um surdo e até mesmo fazer uma amizade. Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Milena e eu ensino pessoas ouvintes a se comunicarem com pessoas surdas em Libras em até 6 meses. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, não perde nada, tá? Acompanha tudo aí, porque eu tô postando toda quarta e sábado. Inclusive, se você tiver qualquer sugestão de vídeo, dúvida, enfim, coloque aqui nos comentários que eu vou gravar, tá bom? E hoje eu vou ensinar você a se apresentar em Libras. A falar o seu nome, a sua idade, da sua família, sua profissão. Então, vem comigo que eu vou te ensinar. E ó, vou te contar uma história. Um tempo atrás, um aluno veio falar para mim o seguinte: ele não conhecia nenhum surdo e estava reclamando exatamente sobre isso. Eu não conheço nenhum surdo, aqui na minha cidade é muito difícil de encontrar um surdo. No dia seguinte que ele falou isso, ele encontrou com um surdo na padaria. E adivinha só o que foi que ele falou para ele? Ele se apresentou, ele falou quem ele era, entre outras coisas também, né? Ou seja, não use essa desculpa de tipo, eu não conheço surdo, então eu não preciso aprender Libras. Não espere conhecer um surdo para então aprender Libras. Ou você espera primeiro ir para o exterior ou conhecer um estrangeiro para ir aprender a língua dele? Não, né? Não é assim que funciona. Então a gente tem que se preparar para isso. Além disso, como que funciona outros tipos de comunicação? Como, por exemplo, comunicação por escrito, português escrito, ou por leitura labial. Muita gente pergunta sobre isso. E a verdade é que, infelizmente, 32% dos surdos não têm nenhum grau de escolaridade. Ou seja, eles não sabem ler e escrever. E 46% tem apenas o ensino fundamental. Ou seja, a grande maioria dos surdos não sabe nada de português ou tem muita dificuldade. Então, aí a gente já vê que a comunicação por escrita não funciona muito bem, tá? Em questão de leitura labial, gente, eu não sei você, mas eu já tentei fazer leitura labial e achei difícil, viu? Muito mais difícil do que aprender Libras, tá? Então, não é todo surdo que sabe fazer leitura labial, tá? Alguns até sabem um pouco, mas algumas coisas não entendem. Ou, se for uma pessoa com barba, por exemplo, atrapalha. Se for uma pessoa que fala assim, que fala entre dentes, atrapalha. Se for na época da pandemia, né, usando máscara, impossível, né? Aí também inventaram aquelas máscaras transparentes, mas também tinha um problema, porque às vezes embaçava e aí não dava para você ver de qualquer forma. Inclusive, um tempo atrás, foi na época da pandemia mesmo, uma surda, ela precisou ir na farmácia, né? Precisava comprar um remédio e lá não tinha ninguém que conseguisse se comunicar. E de máscara, todo mundo de máscara, né? Então, o que a atendente teve que fazer? Abaixar a máscara para que ela pudesse tentar ler os lábios da atendente, ou seja, se expondo a grande perigo. Por isso eu falo para você que a forma mais eficiente não é você querer escrever, não é você querer gritar ou falar mais alto, sabe? Achando que a pessoa vai te ouvir, e nem mesmo fazer a leitura labial. Pode não, dependendo da situação, você pode, né, se expor a um risco, ou até mesmo acaba não sendo tão eficiente assim quanto aprender Libras. Dito tudo isso, então, por onde começar? Bom, geralmente a gente chega falando: oi, meu nome é tal, né? Quando a gente vai se apresentar para alguém. Então, oi. Esse é o sinal de oi, tá? É a junção da letra O
com a letra I, oi. Ou simplesmente você pode fazer só assim, oi, dá a mesma ideia, tá? De você estar cumprimentando alguém. Oi. Meu nome é Milena, meu caso, né? Meu nome é Milena. Em Libras, super simples, você vai fazer apenas um sinal. Esse aqui é o sinal de nome, no caso, meu nome, porque eu estou fazendo com a mão virada para mim. Se eu fizer com a mão virada para frente, eu estou falando do nome de outra pessoa, de outra coisa, tá? Então, tem essa questão da direcionalidade. Olha lá, nome, e aí as letras do meu nome, tá? Eu não vou explicar aqui o alfabeto em Libras completo, porque primeiro eu já expliquei, já tem um outro vídeo que eu ensinei exatamente sobre isso, e também porque senão vai ficar muito extenso o vídeo, tá? O foco não é alfabeto hoje. Então, é isso, você vai fazer nome e vai soletrar o seu nome. Se você for perguntar o nome de alguém, mesma coisa, ó. Aí você vai fazer com a palma da mão para frente e a expressão facial de pergunta, ó. Então, você a sua cabeça e a sua sobrancelha. Nome. Nome. Na Libras, nós também temos uma coisa chamada sinal. Por quê? Na Libras, nós não temos palavras. As palavras, as letras, na verdade, elas são das línguas faladas, das línguas orais, como o português. Na Libras, nós não temos palavras nem letras, na verdade, nós temos sinais, tá? Tanto é que o alfabeto em si nem é considerado da Libras, de fato. Mas isso é papo para outro dia. Na Libras nós temos sinais. E tudo na Libras, para tudo, existe sinal. Tudo, 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 tudo. Até mesmo para as pessoas, como por exemplo, o meu sinal é esse. E aí você pode se perguntar, como eu vou fazer? E aí você pode se perguntar, então toda Milena é assim. Não, não é assim que funciona. Então como eu vou saber qual é o meu sinal? Se você não conhece nenhum surdo, provavelmente você não tem sinal, tá? O sinal é como se fosse um nome de batismo mesmo, um nome que a pessoa deu para você e tal, quando você nasceu. A mesma coisa quando você vai aprender Libras, você está nascendo para Libras, um surdo, uma pessoa da comunidade surda vai te dar um sinal. E esse sinal, ele é criado com base em características físicas ou comportamentais suas, tá? Quando eu comecei a aprender Libras, eu usava o cabelo liso, né? Eu fazia chapinha, fazia progressiva, e meu cabelo era mais curto, mais ou menos aqui assim. E eu tinha sempre o costume, ainda tenho o costume de fazer isso, de colocar o cabelo atrás da orelha. E como eu fazia isso, ele ficava com uma pontinha aqui, tá? Então ele ficava com esse formato aqui, ó. Ficava com uma pontinha. Por isso, quando eu conheci um surdo, ele me deu esse sinal. A letra M do meu nome, fazendo esse movimento. Não significa que o M vai ser sempre o sinal, tipo, vamos supor que seu nome seja Maria, aí você com a letra M também? Não necessariamente, tá? É só uma coisa que alguns surdos usam para dar o sinal, às vezes eles usam a letra do seu nome. Todas as pessoas, nem todos os sinais das pessoas têm a letra. Beleza? E aí, quem vai dar o sinal vai ser um surdo. Porém, você tem o direito de opinar. E eles levam em consideração a sua opinião. Então, você pode falar se você gostou, se você não gostou do seu sinal. Você pode também dar uma sugestão. O que você acha do meu sinal ser assim? Entende? E aí, eles vão falar se eles concordam ou não. Se eles acham que aquele sinal combina ou não com você. Então, recapitulando. Meu nome é Milena. Então, esse é o meu sinal, Milena, e o sinal de sinal das coisas é esse aqui, ó. E você vai rodar a mão. Como eu estou falando do meu nome, do meu sinal, eu fiz pra mim, tá? E esse sinal aqui, gente, ele é um coringa, porque você pode usar ele pra tudo, pra aprender novos sinais. Por exemplo, isso aqui. Aí você pode perguntar, sinal. E a pessoa vai te responder, provavelmente, esse sinal, copo, tá? Então esse aqui é o sinal coringa, digamos assim. Você pode utilizar ele para aprender novos vocabulários, tá? Lembrando da expressão facial, quando a gente vai fazer uma pergunta, é extremamente importante fazer a expressão facial, tá? Qual o seu sinal? Idade, tá? Na Libras a gente não pergunta quantos anos você tem.
Não. Tudo isso se resume a simplesmente esse sinal aqui. Somado com a sua expressão facial de pergunta. Lembra, pergunta tem que ter expressão facial, você vai levantar. Geralmente, tá? Eu tô dando um exemplo de expressão facial de pergunta, tá? Que é levantar a cabeça e a sobrancelha. Idade. Idade. E a pessoa vai responder. Por exemplo, numa frase afirmativa, ó. Minha idade, 2, 4. Por exemplo, né? Ou simplesmente idade, 2, 4. Ou simplesmente o número, 2, 4. Tem gente que faz o 2 assim, tem gente que faz o 2 assim. Também já tem vídeos ensinando os números. Isso aí é papo para outra hora, não vou explicar a fundo os números aqui. E para você falar que você é casado, ó, casado. Aí você, é como se fosse realmente as mãos dadas de um casal, tá? Ou solteiro, essa aqui é a letra S, configuração de mão em S, que a gente chama também a configuração de mão, é nada mais nada menos do que a posição em que sua mão vai ficar, que seus dedos vão estar quando você for fazer o sinal. Solteiro. Ou namorar, ó, namorado, ó, o dedo do meio, namorado. Não tem problema se você mexe o outro dedo. Eu também mexo, ó. Tá vendo? Quando eu faço um movimento, eu também mexo esse dedo aqui, ó. Entende? Não tem problema, isso não interfere. Às vezes as pessoas perguntam pra mim, eu tenho dificuldade de coordenação motora, ou meus dedos são gordinhos. Gente, meus dedos também, tá? Isso aí não é empecilho pra ninguém, beleza? Então, namorar, namorado, namoro, enfim. Então, por exemplo, eu namoro, eu solteira, eu casada, e por aí vai. Filho, filho. A gente associa esse sinal com o filho. Duas formas você pode associar, tá? O filho é o coração fora do peito, ou mesmo no dar de mamar, tá? Tem gente que faz o filho aqui no meio, tem gente que faz o filho aqui bem na reta aqui do seio mesmo, tá? Pode ser aqui ou aqui, tanto faz, não faz diferença nesse caso, tá? Filho com dar de mamar também é uma forma de você associar. E aí você poderia falar filho 1, filho 2, ou filho 0, também dá para dar essa ideia de que não tem nenhum filho. Ou você pode dizer não ter, tá? Não ter. Ter numa frase afirmativa, não ter numa frase negativa, tá? Então esse é um sinal irregular na Libras, mas isso também é papo para outro dia. Gente, vocês estão vendo que o assunto aqui é muito extenso, né? Mas vamos lá. E para você falar a sua profissão, você pode usar o sinal de trabalhar. Então, por exemplo, eu trabalho como professora, ou a minha profissão mesmo, né? Minha profissão, professora, tá? Esse sinal aqui de profissão, profissional, eu costumo associar o seguinte: geralmente o profissional, teoricamente, né? O profissional é aquele que é o melhor, ele é o número 1, o ótimo naquilo, né? Ele é o profissional e faz o movimento rodando, tá? Às vezes a pessoa pode também fazer assim, profissional, tá? Uma pessoa que tem habilidade com alguma coisa. Ou simplesmente fazer o sinal de trabalho. Eu trabalho, professora. Eu, profissão, professora. Aí você vai falar a sua profissão. Então, por exemplo, vendedor, vendedor, advogado, médico, enfermeiro, mecânico e por aí vai. Então, eu sou professora de Libras, esse sinal de Libras, tá? Uma das formas de você fazer também. E para você falar a sua formação, sua escolaridade, em que você é formado, o sinal de formar, formatura, tá? É esse aqui, ó. Que a gente associa com o diploma. Você, ó, fechando, enrolando o diploma, tá? Formado, formatura. Então eu, por exemplo, ó, eu sou formada em contabilidade, Libras e Braille, tá? Então você vai falar da sua profissão, da sua formação, né? Por exemplo, eu sou formada em administração, né? ADM, ou logística, ou RH, ou educação física, pedagogia, enfim. Aí você vai falar a sua formação mesmo. Recapitulando essas frases, tá? As minhas informações, a minha. Eita, então agora eu vou recapitular as frases totalmente em Libra. Então, fechado.
Agora você precisa treinar de você, a sua apresentação, tá? Seu nome, seu sinal, caso tenha. Se você não tiver sinal, você fala, sinal, não tem. Idade. As maritacas estão que estão hoje, hein? Mas, agora você precisa treinar você fazer os sinais, tá? Como eu falei para vocês antes, você saber se apresentar é fundamental para você conseguir se comunicar com surdos. Por exemplo, um tempo atrás eu estava na feira aqui da minha cidade, quando eu vejo um surdo sinalizando, tentando se comunicar, tá? Eu não sei com quem ele estava falando, não sei se era parente dele, enfim, estava tentando se comunicar na feira. E eu vi ele sinalizando e tal, e a outra pessoa que estava falando com ele era ouvinte, e estava tendo bastante dificuldade. Aí eu fiquei naquela, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, porque não conhecia. Ou seja, tô falando isso porque até mesmo eu, que sou professora, formada, intérprete há anos, às vezes me sinto insegura e com medo também, tá? Mas eu não deixei a minha insegurança me parar, não. Eu fui lá, eu chamei ele, falei com ele, me apresentei para ele, ele também se apresentou para mim, e aí a gente se conversou ali, e eu até disse que ele não é daqui da minha cidade, na verdade ele estava a passeio mesmo, que ele é do Rio, capital do Rio de Janeiro, e eu moro em Resende, né, que é o interior, e aí a gente se comunicou ali, foi bem legal. Isso tudo para vocês verem, gente, duas coisas, tá? Isso tudo para vocês verem quantas oportunidades nós temos ao saber Libras. Você imagina, eu vi esse surdo tentando se comunicar sem êxito lá na feira. Eu fui lá, eu falei com ele, eu cumprimentei ele. Ele estava, pelo menos, sozinho, assim, o único surdo, né? Não tinha nenhum surdo com ele. Todas as pessoas que estavam com ele eram ouvintes. Pude me aproximar, eu pude conversar, ajudar, né? Oferecer a minha ajuda e foi ótimo, foi maravilhoso. Ou seja, é uma ótima oportunidade para que você saiba Libras. Agora, para quem não sabe Libras, tem que, correr atrás disso, cara. Tem que ficar esperto, tem que ficar de olho. Conseguir atender um surdo, por exemplo, na feira, ou na padaria, como o outro exemplo que eu dei, ou na farmácia, como no outro exemplo que eu dei. Você precisa saber se comunicar com surdos. Sugestão, recomendação aqui que eu dou para vocês. Pratique Libras todos os dias. Não precisa ser muito, gente. 15 minutos é suficiente. Com disciplina de fazer todos os dias. Não adianta você pegar um dia, por exemplo, você está assistindo esse vídeo aqui agora, e depois você ficar um mês sem ver nada de Libras, sem treinar, sem fazer nada. Não rola. Aí você quer que o negócio, que o conhecimento, os sinais e tudo mais caia do céu e entre na sua cabeça. Não vai rolar, né? Por isso eu falo, no mínimo 15 minutos por dia. Todo mundo tem 15 minutos, gente. Todo mundo tem 15 minutos. Se você acha que você não tem 15 minutos, faz as contas aí. Quantas horas que tem na semana? Se eu não me engano, tem 168 horas. Eu já fiz essa conta, por isso que eu tô falando isso, tá? E aí você vai tirando as horas que você tá trabalhando, dormindo, enfim. Você vai ver que você tem tempo sim. Nem que seja quando você tá sentado no vaso, mexendo no celular, que eu sei que você faz isso, tá? Eu também faço. Mas todo mundo tem tempo. E pratique sempre que você tiver oportunidade. Pratique com um surdo, caso você encontre algum, como foi o que eu encontrei na feira. Ou não, pratique com um amigo que também quer aprender. Pratique sozinho. Mas você precisa praticar, você precisa inserir a Libras no seu dia a dia. Só assim você vai conseguir se comunicar com surdos. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se foi útil para você, já senta o like aí, não deixe de sair do vídeo sem dar o like. E coloca nos comentários dúvidas, perguntas, sugestões, coisas que vocês querem aprender também, tá, gente? Beijo! E vai me seguir nas redes sociais aqui, no Instagram, eu tô lá todos os dias nos stories, ensinando várias coisas para vocês. Me segue lá. Fui!